doutor Pedro Omar Valadares, já conosco no estúdio, Kleber, Luísa, Laura, Tônio, nossos ouvintes, para uma oportunidade de conversarmos com o presidente do Comitê Médico de Combate à Covid, doutor Pedro Omar, que está desde o início, né? Desde o início da pandemia, lá no ano passado. Quantas vezes o doutor Pedro Omar atendeu a imprensa, quantas entrevistas, quantas videoconferências, quantas pessoas atendidas e mais do que isso. Reconhecer aqui, novamente, deixa só o Tony aqui organizar, que deu um probleminha no microfone, ele saiu dali, eu já não tinha visto essa, mano, mas tá bom. Ninja ele é, só que aí ele abriu, e mais, né, junto com outros profissionais de saúde, que eu não quero cometer aqui o erro de esquecer alguém, mas eu sei bem da doutora Ana Chucre, lembro muito do doutor Marco Túlio, estudou, chegou à definição de um protocolo que vem sendo utilizado. Eu utilizei desse protocolo, doutor Pedro Omar, quando tive Covid lá em maio do ano passado, e passei pela doença com sintomas mais leves, e assim a população de Macapá, e claro, sempre tem um ou outro que vem, que questiona, mas o trabalho da equipe médica tem sido, assim, para todos nós, uma segurança. Mas a gente sabe que, infelizmente, eu não sei se é possível dizer que nós já estamos vivendo a segunda onda, doutor Pedro Omar. E se for, nos explique o que está acontecendo. E se a pergunta que estampa a capa do jornal, vou citar a fonte, a Gazeta, é de que o senhor teria feito um alerta de que o Amapá, a saúde pública do Amapá, pode entrar em colapso. Boa noite, um prazer lhe receber aqui no café. Ana, muito obrigado. Obrigado a todos, Kleber, todos do seu programa. Em nome do comitê, quero agradecer o convite e também me sentir honrado de tê-la como divulgadora do nosso trabalho, assim como toda a imprensa no Amapá, que felizmente abraçou a causa do comitê e nos abriu um espaço importantíssimo para trazermos informações para a população. E eu sempre digo desde o início dessa guerra que informações verdadeiras também salvam vidas. Então, a imprensa tem nos ajudado a salvar vidas aqui também no Amapá, graças a Deus. A condição de risco do Amapá, ela é, assim como todos os outros estados, ela é muito dinâmica, assim como é dinâmica a pandemia. Há 2 semanas atrás a gente não imaginava essa situação caótica que, infelizmente, Manaus está vivenciando agora, né? E isso nos obriga a sermos dinâmicos também, a prevermos o que pode ou não acontecer. Na Defesa Civil nós temos um lema que eu venho também repetindo desde o início: nós nos preparamos para o pior, esperando pelo melhor. Se o pior vier, nós não somos pegos de surpresa. E Deus tem iluminado o Amapá porque Ele nos dá esse timing, esse tempo para a gente saber o que está acontecendo, infelizmente, com nossos irmãos, vizinhos, né? População do Amazonas e do Pará, para nós sabermos o que nos espera. Porque então, foi o caminho feito na primeira onda, digamos assim. Exatamente. No início de tudo, falando um pouco sobre o nosso protocolo, Ana, foi um movimento voluntário de médicos, né, que colegas me procuraram, Marco Túlio e outros tantos, para a gente realmente ajudar nesse enfrentamento à pandemia. E montamos um comitê médico que é voluntário. Correto. Eu participo da resposta através da Defesa Civil, como assessor técnico, né? Sou médico de lá, militar, mas também como membro do comitê. E nós entendemos naquele primeiro momento que não podíamos ficar de braços cruzados. Nossa condição prévia do Amapá, assim como a realidade da saúde pública em todo o país, na verdade, ela já era de colapso, já é uma situação crítica crônica, sabemos disso, vivenciamos isso nas nossas vidas com a população, na nossa atuação médica também. Então, a situação da Covid veio trazer um agravamento, uma crise sem precedentes, para nos impor, né, a necessidade de agir. Então, como médicos, nós nos recusamos a dizer, não tenho o que fazer na primeira fase, é só aguardar e só tratar quem tem falta de ar. Aqui não. Nós nos unimos, né, a auxiliar a gestão
né, do governo do estado, de todos os municípios no segundo momento, para fazer esse enfrentamento, que a gente chama na atenção primária principalmente. Não se ganha uma guerra só levando as pessoas para a UTI e garantindo que elas vão ser entubadas. Lembra do desespero? Lembro. O respirador? Uma que loucura. tinha que buscar, achava-se que não, a gente tem que buscar respirador na China. Isso. E depois soube-se, né, e com tanto aprendizado, envolvendo outras pessoas aqui e fora do país também, como a doutora Marina Bucar nos ensinou. UTI é falha terapêutica, ou seja, quem vai para a UTI hoje é que, como se tivesse tido uma falha, escapou aquele não paciente era ter que chegado não era para ter chegado nível, né? até lá. Fase 1 e fase 2, que seriam as fases viral e inflamatória, realmente o paciente não respondeu, ou as medicações não foram utilizadas no momento correto. Isso foi uma inversão grande. Primeiro nós tínhamos aquela orientação de total isolamento e só procurar ajuda médica em sintomas mais graves. Depois, ao contrário. E aí, doutor Pedro Amaral, explica pra gente, por exemplo, o que isso mudou em termos de estatísticas. Havia uma previsão inicial que, se nada fosse feito, como o senhor disse, a gente esperar os casos se agravarem, tinha um X% que vai precisar de UTI. E isso diminuiu no Amapá. Exatamente. O vírus ele nos expõe a vários colapsos simultâneos, né? O colapso não é só o econômico, né? Mas o colapso social, o colapso de educação, o colapso da saúde em si, né, com o esgotamento de todos os recursos. Nenhum sistema de saúde do mundo está preparado para enfrentar ou suprir as necessidades. Está aí as grandes potências mundiais, infelizmente, fazendo lockdown de novo, de joelhos, e enfim, tendo que se adaptar, tendo que aprender. E aqui não seria diferente, né? Só que a nossa condição, ela prévia em comparação com os nossos vizinhos, com melhores condições, com maior retaguarda, ela era muito crítica. Então, o que nós fizemos? Vamos enfrentar o inimigo e fazer uma contenção de danos na primeira fase, na fase pré-hospitalar. E é isso que a gente tem defendido muito. Estamos fazendo agora novamente uma campanha forte com os novos secretários municipais de saúde. Graças a Deus, o Amapá foi o estado que adotou o protocolo de tratamento precoce em todos os 16 municípios, né? E pavimentamos um caminho de respaldo ético, técnico e jurídico. Como assim? Nós aprovamos o nosso protocolo que você, felizmente, usou como paciente, Ana, no CRM, na Procuradoria-Geral do Estado. A Superintendência de Vigilância em Saúde entendeu que nós tínhamos sim que avançar, e o Ministério Público Estadual. Então, hoje, o médico, respeitando a sua autonomia, que quer atuar, prescrever alguma medicação para diminuir carga viral, sem fazer falsa promessa, não há promessa de cura, não há coquetel de cura, não há nada milagroso, há um redirecionamento de medicações que podem diminuir carga viral e beneficiar algumas pessoas. Mas fulano tomou a medicação, não adiantou, nada agravou. A gente tem garantia para 100% das doenças que a gente trata no nosso dia a dia? Não existe isso. Assim como não existe consenso dentro de especialidades da própria área sobre uma mesma doença. Sim. Não se esperaria isso diferente de uma pandemia. Na verdade, a gente nunca viveu uma pandemia antes, né? Mas a gente entendeu que temos armas. O inimigo é tudo isso que a gente está vendo. Nós vamos lutar com essa arma ou nós vamos esperar a arma perfeita chegar? Estamos vivenciando isso agora de maneira similar com a vacina. Vamos esperar a vacina que tem 90% ou vamos começar a imunizar com essa que deu pouco mais de 50%? É um dilema. É a arma perfeita? Não. E aí? O que a gente vai fazer? A gente sabe hoje, nós defendemos muito, de maneira muito séria, de colocar o protocolo no seu devido lugar. Ele não compete com as medidas de proteção, com as medidas de higiene e nem com as de distanciamento. Perfeito. E não compete com a vacina. Nós não somos no comitê, nós deliberamos sobre isso, há polêmica também, há politização também em cima dessa questão, infelizmente, né? No final de tudo, essa politização é uma das piores coisas que poderia ter acontecido no nosso país, né, doutor? Infelizmente, quem fica perdido ou confuso no meio disso tudo? A população. A população, sem dúvida. E nós do Comitê Médico, dissemos o seguinte: somos pró-vacina, sim, temos que tomar vacina. Precisamos tentar
né, e acreditar, e nós particularmente acreditamos na atuação do Ministério da Saúde, sabemos que há dificuldades, né, em todos os setores, mas a equipe, Ana, que eu conheci pessoalmente, por trás do ministro, ela é muito séria. Tem muitos colegas médicos, consultores, que são pessoas muito sérias e dedicadas à causa, né? Então, as falhas existem, mas com certeza estão tentando ser corrigidas em tempo real. Até foi anunciado, né, que ao que pese a politização, as falas atrapalhadas do presidente Bolsonaro, que infelizmente, como o doutor Pedro Omar diz, acaba confundindo a população, a previsão é que a Anvisa aprove dia 19 a primeira vacina e no dia 20 até a gente já começa essa vacinação, que a gente deseja. Kleber. Olha, Coronel, eu queria... Aqui alguém entrou na nossa live aqui, tem muita interação já na live. A Márcia Renata diz que está acompanhando lá de Ferreira Gomes. O Ribamar Leite, no bairro Novo Horizonte, ligado aqui também. A Maria Clara Souza Melo disse: meu papai Pedro Omar. Minha princesa, minha filhota. Que legal. Bacana. Mas Coronel, e do jeito pragmático que tem que ser, como o senhor está falando, não dá para ficar esperando, né? Tem que ser essa proatividade. A experiência que aconteceu na primeira onda pode se repetir agora. Por exemplo, o vizinho estado do Pará já começou a limitar o acesso de barcos de passageiros que vêm do estado do Amazonas. A gente pode adotar uma medida semelhante aqui? Kleber, todas as medidas de contenção, elas têm que ser analisadas e podem sim ser necessárias a qualquer momento. A situação é muito dinâmica e complexa ao mesmo tempo. Porque tem notícia, a imprensa está noticiando que não bastasse esse caos que se instalou em Manaus, a confirmação de uma derivação do Covid-19 no estado do Amazonas. E aí, em se tratando de um caso, né, aí volta aqueles protocolos também, a importação de caso, o monitoramento desse paciente, volta tudo isso naquela cartilha, não é, que vocês adotam? Exatamente. E Kleber, o vírus, ele está sempre muito à nossa frente. Tudo que a gente pensa de medida pré-hospitalar, intra-hospitalar, de gestão, de bloqueio, infelizmente a gente está atrás nessa corrida, muito lá atrás. Existe para nossas, e pior, para as nossas ações existe um delay, até elas saírem do papel ou de uma reunião e serem executadas na ponta, na linha, né? na trincheira, como a gente diz. Mas para o vírus não tem delay. Para a pessoa que vai ter o quadro e vai complicar, que a gente infelizmente não tem como prever, e é isso que a gente sempre ressalta, para que a população não se exponha desnecessariamente, né? As pessoas, nós estamos expostos a várias armadilhas, e eu digo que uma das principais é ignorar o vírus. As pessoas ignoraram o vírus e se expuseram de maneira desnecessária. Não estamos falando aqui das pessoas que precisam trabalhar, como é o nosso caso aqui. Estamos aqui cumprindo nosso dever, estamos aqui porque realmente é necessário, mas tem muita gente que se expõe desnecessariamente.